Olá, amigos! Feliz dia, feliz Kim! Hoje, um Kim especial como todos, todos são portais, como eu tenho dito para vocês, para que a gente, ao entrar em sintonia com eles e atravessar esses portais, a gente possa criar mais conexão com as informações neles inseridas. E toda vez que a gente se conecta de fato, nós despertamos aquela informação que já existe na gente, estava ali latente. E o Kim de hoje, Kim número 6, Enlaçador de Mundos Branco. Esse Kim é um Kim especial e ele está hoje num ritmo que é do tom rítmico, que é o 6. Esse tom, então, vindo assim para a gente entender, né, a energia dos tons dentro da geometria sagrada, dentro da numerogênese, dessa frequência vibratória, lembrando sempre que o tom é aquela vibração que, quando a gente entra em contato com ela, a gente age melhor, a gente age com mais consciência. Então, muitas vezes o que falta é só a gente respirar e entrar naquela sintonia. E o tom 6, o tom ritmo, ele fala assim, as palavras-chave dele são ó, organizar, equilibrar e igualdade. E isso, dentro da numerogênese, o 5 a gente viu que é a estrela de 5 pontas, é quando você se reconhece como a estrela que é, recebendo a energia da consciência que anima a forma. Então a gente sai do 4, daquela formatação, daquela caixinha, e quando recebe a consciência, a gente desperta para o 5, se empodera, passa a comandar, então isso tudo é o tom 5, que é o tom harmônico, e chega no 6, a gente tem como forma a estrela de 6 pontas. O 6, ele vem da energia dos 2 triângulos, que é a ideia harmonizada, então você, no 3 a gente tem a ideia, no 6 você vai criar uma harmonia dentro dessa ideia, equilibrar as suas ideias. E por isso que a gente tem no 6 esse tom rítmico, assim, você não, até o próprio símbolo dele, que é o tom, né, que é aquela barrinha com o ponto em cima, é aquela balancinha, você tentando se equilibrar entre os dois mundos. E o enlaçador estando aqui, porque o enlaçador é o 6º selo, né, no início do Tzolk'in. Depois virão outros selos no tom rítmico, mas o arquétipo, vamos dizer assim, é o enlaçador que está ali no 6. E o enlaçador de mundos, a gente vê assim, é um símbolo da morte. E remover essa ideia de morte ocidental que a gente tem, isso me lembra muito a história do tarô egípcio, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar o tarô, e eu adorei, quando eu peguei o baralho egípcio, eles nem têm essa palavra, eles não chamam de morte, e nem aparece aquela caveira assustadora. A morte no tarô egípcio é um ser ceifando trigo, que é o símbolo exatamente da transformação do que renasce, que para essas culturas não existe a morte como um fim, existe sempre uma renovação, uma transformação. Então, o enlaçador de mundos é a morte nesse sentido, a morte do que a gente tem que deixar morrer para poder manter o nosso equilíbrio, porque veja bem que coisa linda, quando chega a serpente, o que é o selo da serpente? O selo da serpente é você acessar aquele poder, é a força vital, mas o que a serpente faz para evoluir? Ela troca de pele, ela se renova, ela deixa para trás aquela casca antiga. Isso é o que confere poder a ela. Por isso que o enlaçador vem depois. Aquela pessoa que se apega ao seu poder, aquele status, aquela condição, aqueles objetos, seja o que for, e impede esse ciclo de chega aquele momento certo de trocar de pele, de renovar, você, aí sim, aí é a morte, né? Porque aí você mata essa essência que só flui se você der espaço para que ela continue o seu caminho evolutivo. Então é o dia da gente refletir, principalmente quando esse enlaçador está no tom ritmo, que é o que você precisa assim, né, manter em equilíbrio, e essas palavras-chave deles, que é organizar, né, que é o poder do tom ritmo, que é organizar a sua vida mesmo, porque o 6, na geometria sagrada também, ele vem tanto do 2, é um número par, então é um número in, ele vem do 2 e ele vem do 3. E a gente tem tanto a capacidade de organizar aqueles padrões ligados aos desafios, então a gente vê se o que antes no 2 era um desafio, no 6 já passa a ser algo que vai me facilitar, que vai me
trazer mais insight. O que no 3 era um lampejo de ideia, no 6 eu posso me harmonizar através disso, me organizar através disso, me equilibrar através disso. Por isso que o 6 é a estrela de 6 pontas, que acessa em cima e embaixo, acessa os 2 planos, que é o Enlaçador fala muito disso. O Enlaçador de Mundos, ele fala da nossa capacidade de nos movimentarmos por entre as dimensões. Os selos brancos, eles trabalham muito nessa frequência, a gente vai ver depois os outros, a gente já viu o vento. O branco no Tzolk'in, ele é o poder de refinar. O vermelho é sempre o que vem, começa iniciando, e vem sempre um branco em seguida refinando aquilo que foi iniciado. E no vento a gente viu aquele sussurro que a gente ouve, aquela informação que chega. E aí no enlaçador é a habilidade de leve você poder transitar entre os mundos. E você só faz isso sem apego, né? Sem assim, estar enredado em alguma coisa, estar aprisionado. Por isso que o análogo, o amigo dele é o caminhante, que é o caminhante do céu, palavra-chave, explorar, vigilância e o espaço. Então, quando a gente tem essa ajuda do caminhante do céu, a gente consegue, de fato, explorar, porque ele não está pegado. Porque a hora que ele se apegar, ele não é mais esse explorador, né? Esse explorador só pode existir quando a gente não tem excesso de bagagem. Aí, hoje, refleti, que bagagem excessiva eu estou acumulando na minha vida, tanto em função do tom rítmico, que fala de igualar, que fala de um padrão de organização e de equilibrar, onde tem o excesso. Eu não posso nem falar isso, porque se eu olhar ao meu redor, eu tenho que trabalhar muito esse tom. Eu tendo a ser acumuladora. E aí a gente tem que, de vez em quando, dar aquele surto e falar, opa, deixa eu remover esse excesso, que é isso, às vezes, que está atravancando o seu processo. Então, hoje é dia de refletir sobre esses processos de equilíbrio, o porquê que em certas situações da vida você está se desequilibrando. Aí a gente carrega para aqueles pontos, para o físico, para o emocional, para o espiritual. Por que ali a gente está se desequilibrando? Por que ali a gente não está conseguindo fluir como gostaria, evoluir como gostaria? E muitas vezes é a falta dessa conexão com o tom rítmico, que é o excesso da bagagem, é a falta de equilíbrio para a gente atender aos 2 lados simultaneamente, que é o que pede a força do 6. Força do 6 é essa balança, né? Estrela linda de 6 pontas, quando a gente fala nos chakras, triângulo de cima, triângulo de baixo, eu dou tanto atenção à minha vida material, concreta, quanto atenção à espiritual. E o grande desafio não é dar atenção a uma ou a outra. O grande desafio é fazer com que elas se comuniquem. Aí é o enlaçador de mundos. Ele é o comunicador das dimensões, que vai nos fazer passear por entre as dimensões e não ficar ali preso. Adorei aqui. Não, você adorou aqui, mas agora você vai lá e você adorou lá e volta para cá e traz um pouco de lá para cá e de cá para lá e vai fazendo essa alquimia. Essa é a magia do enlaçador de mundos, e saber que para que isso aconteça a gente tem que abrir mão, a gente tem que renovar. Então, assim, a águia, né, porque é o oculto, ela propõe sempre um voo, assim, então para a gente voar longe também não dá para ter excesso de bagagem, né? A gente pode ter ali nossas raízes, mas saber que se elas virarem âncoras nos aprisionando, a gente não voa. Então, saber cortar certas coisas na vida, certos vínculos, é um desafio do enlaçador de mundos. E ver que quando você perde alguma coisa, às vezes outro ganhou. Eu adoro pensar assim, né? Quando a gente tem esse símbolo, seja na astrologia de Plutão, seja no tarô da morte, enlaçador de mundos. E eu sempre penso assim, porque eu vou dizer para vocês, eu tenho um apego às coisas que eu gosto, aí para mim é sempre uma dificuldade, perder alguma coisa, abrir mão, romper os laços, de fato eu arrasto um passado, assim. Então para mim eu sempre reflito, né, nessas possibilidades. E uma reflexão que eu costumo fazer muito é assim, reflexão, desligar o vídeo para começar outro, já já.